E aí nós vamos continuar, porque eu disse para vocês que essa tarde eu acho que é uma tarde que me dá tanto prazer na organização como está aqui com vocês. E vocês veem que nós vamos no crescente. E eu vou me apresentar, que já desde o início está com a gente, a doutora Luciana Guedes, que já foi moderadora, já apresentou, vou chamar de novo para vir, tem que dar... Já deu a descrição. A doutora Luciana Guedes é médica e ela é diretora de planejamento da ABCD. E eu não vou dar o spoiler, porque ela vai mostrar um trabalho belíssimo. E vocês, tenho certeza que, assim como a palestra da Júlia, vocês vão entender por que vocês estão aqui, nesse dia, nesse momento. E muito obrigado, Luciana, desde o planejamento com a Andréia à execução. Muito obrigado. Bom, agora boa tarde para todos. E é uma grande alegria falar desse projeto, que, na verdade, é uma continuação de todo o nosso propósito, né? Marta, Deia, Bel, todos vocês, que é de comunicar o impacto de quem convive com a doença inflamatória intestinal. Mas, dessa vez, a ABCD encontrou a prática viva daquilo que, aos pouquinhos, a gente foi desenhando com outros colegas e a gente conseguiu chegar, através da nossa vice-presidente, dentro mesmo da formação médica dos alunos do 4º ano da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. E como é que foi isso? Isso partiu da Andréia, que um dia, numa videochamada, ela disse assim: existe um projeto que talvez a ABCD possa vir a ser super positivamente recebida. É um projeto da Santa Casa, extracurricular, os alunos são divididos, eu vou mostrar para vocês a estrutura disso, e quem sabe eles não podem nos ajudar a comunicar melhor e mais ainda a doença inflamatória intestinal. E é gozado que quando a gente está aqui e dá uma aula, no fim das contas a gente aprende, às vezes até mais do que quem está nos escutando. Porque parece que a gente leva a voz depois da gente para casa. E foi algo muito parecido que aconteceu. A gente lida com alunos que precisam ler muito, que precisam se esforçar muito para entender sobre doenças, mas a vida é muito maior do que isso. Mas é muito maior do que isso. O impacto de quem convive com a doença inflamatória intestinal é milhões de vezes maior do que a doença. É o cotidiano, é o projeto que eu falei para vocês de manhã, que de repente um associado da ABCD mostra uma carteirinha para um comissário de bordo da Latam e o comissário precisa se dar conta que ele está dizendo: amigo, me deixa sentar no corredor que fica mais fácil para chegar eventualmente no banheiro. Então essas coisas todas, elas falam muito sobre esse rosto, que é um rosto, que é uma máscara. Eu vou tentar descrever esse símbolo, que é uma máscara que se mistura com pessoas, que se mistura com um ambiente urbano, que não tem nada a ver com a academia universitária e que também não tem muito que ver com a doença. Isso é arte. Eu queria aqui falar, inclusive para quem precisa de um pouco mais de acessibilidade do que nós, a arte fez com que estes alunos da Faculdade de Medicina da Santa Casa, do 4º ano, é um momento que eles estão começando a aprender a atender pacientes e perguntar como é que é a vida de vocês, o que você está sentindo, etc. e tal, eles pudessem se encontrar com 8 pacientes convidados pela ABCD dentro de um teatro em São Paulo. A estrutura foi esta: integrar os pacientes e que trazem a vida deles, que não estão fragilizados naquele momento
numa fila, esperando com ansiedade pela consulta da doutora Alberta. Meu Deus, o que eu vou dizer para ela? Eu tenho que dizer para ela tudo que eu estou sentindo agora, depois eu vou embora, e será que eu vou ficar satisfeito com as minhas dúvidas? Embora ela seja uma médica maravilhosa. E eu tenho também que entender que essas pessoas todas estão num ambiente totalmente neutro e livre. Meio parecido com esse aqui, como eu disse de manhã. A gente aqui é tudo aluno. Ninguém é professor aqui. A gente está tudo aprendendo junto. E é este o ambiente que a ABCD tentou proporcionar, e o primeiro módulo da primeira turma acabou em abril e foi um verdadeiro sucesso. Vocês vão ver o resultado disso. E o foco desse projeto é desenvolver a capacidade da gente pensar no outro. É a empatia. É através da comunicação. É através de entender que, às vezes, uma pessoa precisa ir 15 vezes por dia no banheiro. É saber que, às vezes, existem dores nos ombros que não tem explicação. Mas será que a sua doença está ativa ainda? Ela está. Então, pode ser que isso tenha algum outro tipo de caminho para que seja melhor compreendido. E os alunos vão aprendendo também através das conversas com esses pacientes. Vão ser 4 módulos. O primeiro módulo já aconteceu, o segundo módulo começa depois de amanhã, segunda-feira, dia 11, e esses módulos são divididos em 4 reuniões, as 2 primeiras com pacientes, em que os alunos vão perguntando para os pacientes como é que é a vida de vocês, o que vocês sentem, conta para mim, e os pacientes vão contando, e vai se estabelecendo uma liberdade de comunicação muito grande. É muito bonito de ver. É tão bonito que esse mesmo grupo de pacientes, Deia, vai repetir, o mesmo grupo vai repetir na segunda turma. Eles não são obrigados a aceitar, eles são convidados. É bonito demais. Proponham isso na cidade de vocês, quem sabe. E aí, desses 4 módulos, em cada um deles surge um produto final, um produto de comunicação. O que é isso? Um vídeo, uma peça de teatro, um podcast, o que eles quiserem. Qualquer coisa, qualquer formato de comunicação da doença inflamatória intestinal. Cada módulo tem um presente desses. E aí, no final do ano, a gente espera reunir esses presentes todos de comunicação e, quem sabe, conseguir que alguém nos escute com os ouvidos maiores, quem sabe a Rede Globo um dia ache que a gente vale a pena. A gente não cansa de lutar. A Juliana sabe muito bem disso, que é a nossa secretária da ABCD. Então, nós estamos falando de 4 módulos, 45 alunos e 8 pacientes por módulo. São 180 futuros médicos a terminarem o 4º ano da Faculdade de Medicina, que leva 6. Aí, gente, esse é o formato. É escutar, mas é escutar atentamente o que o paciente tem para contar. É uma troca horizontal, porque ela é livre. Ela não tem interferência de grandes fragilidades e nem do professor ficar cuidando se o aluno está prestando atenção na aula ou não, ou se ele vai matar a aula. Não importa. No teatro é todo mundo livre. Tem café, tem água e tem muita conversa. E é uma tarde inteira. E a construção de vínculo, que sem ela a medicina não serve para nada. E aí a gente percebe que existe um impacto profundo na vida de cada uma dessas pessoas. Este é o projeto. Alunos, pacientes, uma mistura de sensações e a procura pelo entendimento do impacto. A procura pelo entendimento do impacto é o que faz com que surja uma semente na cabeça desse grupo de alunos e que eles possam construir um produto final a cada módulo. Essa equipe que está gentilmente documentando esse fórum hoje, que é a equipe do Estúdio Lopes, veio de São Paulo e eles é que documentam lá o nosso projeto também. A gente se apaixonou por eles e a gente resolveu transformar a ABCD num verdadeiro bando em que eles nos acompanham também. Obrigado, Rodrigo. E essa discussão coletiva, esse desenvolvimento ficou tão apaixonante para este grupo de pacientes
que os próprios pacientes resolveram se reunir, escondidinho, e resolveram fazer eles, com o Rodrigo, um produto final, que ficou verdadeiramente maravilhoso. E aí a gente sabe, porque a gente está lá, a ABCD está lá toda segunda-feira que eles se reúnem, que houve uma verdadeira transformação. E era isso que a gente queria, né, Déia? Que pudéssemos plantar uma semente no coração de cada futuro médico, que ele soubesse um dia, quando for lá residente, quando for auxiliar do Dr. X ou da doutora Y, que houve uma possibilidade dentro da formação, dentro da faculdade, de ir para dentro de um teatro para conversar com pacientes que lidam com doenças inflamatórias intestinais. Eu confesso que eu não tinha ainda tido nenhuma experiência similar e eu acho que ninguém teve, porque as pessoas com quem eu converso têm idades diversas e nunca ninguém ouviu falar de uma experiência como essa. Então, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo está de parabéns. A ABCD procura dar um suporte, mas quem tem que ser dono desse projeto é a sociedade toda, porque esse projeto, como eu disse para essa senhora há pouco, é a voz de uma sociedade. Sem a sociedade saber, afinal de contas, por que é que nós ainda estamos aí lutando, a gente não vai muito adiante. É diversidade, é acessibilidade e é inclusão. Eu vou mostrar para vocês o que foi que os pacientes nos trouxeram. Por favor, meus amigos, soltem o vídeo. A ABCD é uma associação de pacientes que tem 26 anos e a gente se dedica a comunicar há 26 anos a vida das pessoas que convivem com a doença inflamatória intestinal. Mas eu preciso dizer a vocês que a partir de hoje vocês também, de certa maneira, fazem parte, todos vocês fazem parte da vida da ABCD. Direta ou indiretamente, vocês são parte disso. E por que disso tudo? Porque a ABCD tem uma missão de buscar cada dia, na verdade cada hora do dia, a gente tem a missão de buscar mais e mais e mais pessoas que possam contribuir com a comunicação das doenças inflamatórias intestinais. Oi, eu quero parabenizar a ABCD pela iniciativa junto à Santa Casa e agradecer pela oportunidade de fazer parte desse trabalho tão importante e inovador. Agradecer também a todos os envolvidos. Eu fiquei alegre por ter feito essa caminhada com vocês, poder falar da minha jornada, poder falar das dificuldades, mas o maior orgulho que eu tenho é de ter encontrado um grupo, esses médicos, né, iniciando as suas carreiras e fazendo um trabalho maravilhoso, felicidades e muitas alegrias, com muito carinho. Obrigada. Passando aqui para agradecer a doutora Luciana e toda a equipe da ABCD, professores e futuros médicos formados pela Santa Casa e também o Teatro Ágora, pelo projeto da vivência dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais e principalmente tratar o paciente não apenas pela doença, mas sim ele como um todo. Agradeço do coração pela ABCD, pelo convite, né, para a gente receber os pacientes, para a gente estar participando desse projeto, que é um projeto muito lindo, por todo o acolhimento que a gente teve no teatro,
por cada história de pacientes, né? Nossos colegas aí compartilhados também, são histórias muito lindas de superação. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Eu venho agradecer imensamente por ter participado desse primeiro projeto entre a Santa Casa e a BCD e por ter conhecido pessoas maravilhosas que são nossos filhotes, esses futuros médicos que vão sair com uma bagagem muito grande e que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. Vocês vão estar aqui, ó, no meu coração para sempre. Foi um momento muito importante para mim. Essa troca de informação e tudo foi fantástica, porque eu percebi que não tem só uma molecada assim que vive no celular, tem uma molecada muito interessada no futuro da gente e muito interessada no futuro do planeta, vamos dizer assim. E vamos em frente, poder contar com a gente por tudo que vem. E obrigado, novamente, muito obrigado. Oi meninos, tudo bem? Eu tô aqui diretamente do aeroporto do Rio de Janeiro. Vocês devem estar ouvindo aí um pouquinho de barulho. Mas eu não poderia deixar de agradecer vocês por todo o carinho que eu recebi no dia que eu estive presente com vocês aí. Também não posso deixar de agradecer essa iniciativa maravilhosa que vocês tiveram de estar conhecendo um pouco mais sobre nós pacientes de doença inflamatória intestinal. Espero de verdade encontrá-los na especialidade que cuida da gente. Continuem empáticos, continuem sendo esses meninos maravilhosos que vocês são. Um grande beijo no coração, um beijo da tia Mari. Bom, gente, aqui é o primeiro grupo, o primeiro módulo do projeto IBD School. É uma enorme alegria, cada carinha, cada um de vocês está aqui conosco. Muito obrigada ao Ágora Teatro, muito obrigada à Santa Casa de São Paulo. E vamos por mais. A gente espera que vocês todos aproveitem muito. Aos pacientes, nossos convidados, sem palavras para agradecer a todos vocês. Um beijo. Acho que é dos projetos mais emocionantes que a gente fez na vida. Não fui eu que fiz, fomos todos nós. Então, fica aqui uma semente para vocês. Vão lá para o Teatro Carlos Gomes. Vão lá ensinar os meninos da Faculdade de Medicina. Isso é muito bonito, é suave, não é o caso de se falar só da doença, mas de se falar da vida, de se falar dos desafios e se falar das coisas boas também que a vida proporciona, porque ela é uma só e ela precisa de muito entusiasmo. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a ABCD, que confiou nesse projeto, a Deia, que confiou em mim, e eu confio nela há muito mais tempo do que ela me conhece. E mais uma vez, muito obrigado. Marta.